Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é uma conversa, né? Que eu quero conversar com vocês. É um tema que eu já venho pensando há algum tempo. É meio que evidente isso, essa filosofia minha em alguns dos meus vídeos recentes. Que aí essa discussão veio à tona, né? Recentemente. Não foi uma coisa que eu descobri sozinho. Outras pessoas também acabaram percebendo isso, principalmente no exterior. E eu queria trazer, né, a discussão pelo seguinte. Primeiro comentário, né? Nunca se vendeu tanta bike como em 2020. Isso, né, em um ano em que não existiam competições, ou tiveram um número de competições muito reduzidos, isso no mundo todo. A partir somente desse dado, né, o que eu consigo comentar? Que basicamente quem está comprando a bicicleta não é para competir. Então essa é a primeira correlação que a gente consegue fazer entre esses dois fatos, né? Aí é outra questão que eu quero trazer para vocês. Por que a maioria, vamos falar de mountain bike, road e gravel no vídeo de hoje, né? Que é o que são principalmente mountain bike, road e gravel é um caso à parte que eu quero comentar também. Mas vamos lá. Por que as bikes, né, as bikes que se vendem hoje, a grande maioria focam no ciclista para uso competitivo, se a maioria das pessoas que compram bicicleta não vão competir? Não entendeu muito bem o que eu quero dizer? Vamos lá. Hoje, né, a gente tem todas as marcas têm linhas de bicicleta que normalmente, tirando algumas exceções, elas são o seguinte: você tem bikes de entrada e conforme elas vão aumentando de valor, porque elas são mais próprias para competição. Faz sentido, né? Uma bike de competição tem um rendimento melhor, tem peças melhores e tal. Então faz sentido você aumentar o nível de topo, né, das marcas serem as bikes de competição. Mas é o seguinte, você pode ter vários ciclistas aí que não vão competir. E vamos comentar o que muda de uma bike em competição para uma bike entusiasta, uma bike de recreação, né? Uma bike recreativa. O foco de uma bike de competição é performance. E cada categoria de competitiva é favorecida em alguns pontos por alguns tipos de componentes, né? Algumas categorias de componentes. E então vamos lá. O que favorece uma mountain bike de cross country olímpico hoje? Um aro 29, porque você tem, a partir de 2008, nas Olimpíadas de Pequim, até todas as outras aí, né, a inserção de obstáculos cada vez maiores, né, cada vez mais desafiadores nos circuitos de cross country olímpico, especialmente a inclusão dos rock gardens. Então a mountain bike aro 29 favorece isso, ultrapassar esses rock gardens aí. Como o percurso ficou mais agressivo, mais travado, mais desafiador, então são favorecidas também as relações, que você tem uma troca de marcha mais rápida, né? Você consegue cumprir a amplitude total da sua relação de forma mais rápida, favorecendo então as bikes de coroa única, com uma coroa narrow wide na frente, especializada em não deixar as correntes cair,
o câmbio com embreagem, né? Cada marca tem o nome da sua patente aí, da sua tecnologia, mas os câmbios com embreagem que mantêm a tensão da corrente, evitam que ela bata. É isso, né? Aumento da amplitude na relação traseira, eliminação das coroas dianteiras e a estabilidade dessa corrente para permitir que o sistema funcione. Disso vem também o aumento do número de velocidades, né? 11 marchas, com o grupo quando saiu o XX1, o SRAM, foi o primeiro grupo de uma coroa só para mountain bike cross country. Os grupos de 12, os grupos Eagle, né? O cassete com COG 10 em vez do 11, permitindo uma amplitude maior de relação, que você use uma coroa menor na frente, tendo mais velocidade final, esse tipo de coisa. Só que é um tipo de tecnologia que ele favorece nessa situação que eu comentei, no circuito de XCO, em que você vai precisar cobrir essa amplitude, né, da relação. É um circuito travado, né, técnico e desafiador. Essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. Acontece, ou melhor, não vou chutar um número, né? A maioria esmagadora das pessoas nunca andaram e nem pretendem andar em um circuito de XCO olímpico, em uma competição, durante uma competição. Ponto interessante destacar esse ponto: durante, competindo. Eu, por exemplo, não tenho planos, por enquanto, de competir num circuito de XCO. Então por que eu vou ter que pôr na minha bicicleta um sistema que favorece em circuitos de XCO e que apresenta um custo de manutenção muito mais alto do que os sistemas antigos? Vou virar. Não entendeu muito bem? Vamos lá. Eu já falei isso em um vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas é o seguinte: o custo, né, de um grupo hoje de mesmo nível é equivalente ao custo de aquisição de um grupo antigamente. A diferença é que transferiu-se o valor de peças que ficam na bicicleta, como por exemplo trocador dianteiro, câmbio dianteiro, as coroas de certa forma que duram mais, quando você tem coroa dura mais do que o resto da relação, principalmente se você tem 3 para dividir esse desgaste. Então se transferiu esse custo dessas peças permanentes que duram, tem uma durabilidade altíssima, porque elas não sofrem desgaste direto, para peças que estão sujeitas a desgaste, como o cassete, que hoje compõe grande parte do valor de um grupo, e a corrente, né, que toda vez que você aumenta o número de velocidades, você precisa de uma indexação mais precisa e tal, um processo de usinagem mais precisos, e ocasionam em um acréscimo de valor de produção e etc. Então transferiu-se o valor para peças que não ficam na bicicleta, peças que se desgastam, que se trocam frequentemente. O que mais que eu posso dizer para vocês? As bikes se tornaram mais específicas, né, para uma função. As relações hoje são bem mais reduzidas do que eram antigamente. As bikes se tornaram mais pesadas até. Se você comparar uma 29 de nível intermediário hoje e uma 26 de nível intermediário, as bikes de hoje em dia são mais pesadas. Prova disso, vamos lá. Esses dias eu estava olhando, né, uma bike de uma marca X lá, de 5 mil reais, acho que 5 mil e pouquinho. Ela vem com um grupo Deore de 210, por isso que eu achei essa bike até interessante. Ela tem uma suspensão a ar, que é o próximo ponto que eu quero comentar com vocês.
e ela pesa o peso declarado de 14,7 quilos. E sei lá, a minha Full de alumínio não pesa isso, a Aro 26, sabe? Com canote retrátil. E é um grupo de 310. Então aumentou esse peso, né, relativo nas bicicletas. O outro ponto que eu queria comentar também, né, que é das suspensões. Hoje em dia, as pessoas têm um nojo da suspensão de mola, baseado no seguinte: suspensão de mola sozinha, só mola, tende a ser ruim. Sim, porque ela não vai estar amortecendo, ela só vai estar... ela absorve o impacto e devolve logo em seguida. Não tem nada segurando essa absorção, não tem nada dissipando essa energia, ela só é transferida, né? Então, daí vem essa ideia de que suspensão de mola é ruim. Mas suspensões de mola não são necessariamente piores que suspensões a ar. Pelo seguinte, o que define uma suspensão, para que serve uma suspensão? A suspensão garante tração da roda que ela em que ela atua, então mantendo o contato dessa roda o mais tempo possível com o chão, e absorve, né, traz estabilidade e absorção de impacto, que seria do relevo, para o resto da bicicleta, do piloto. Então o que define uma suspensão boa é a suspensão que tenha boa leitura do terreno. Só que isso, as pessoas são diferentes, cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem um jeito de pilotagem, cada pessoa anda num lugar diferente. Então como que você faz um produto que tenha uma leitura de terreno para todas as pessoas de forma boa, em todos os terrenos, em todos os estilos de pilotagem? E você não faz. Então o que define uma suspensão boa e uma suspensão ruim, ou não tão boa, é a quantidade de ajustes que você vai ter para otimizar esse equipamento às condições em que você utiliza. Então uma suspensão mal regulada, uma suspensão boa, mal regulada, é uma suspensão ruim. Às vezes uma suspensão que não tem regulagem nenhuma, elas são projetadas para terem um desempenho ótimo em uma certa característica de terreno, pilotagem e peso de ciclista. Então nessas condições, uma suspensão de mola que tenha pelo menos um retorno hidráulico, mesmo que não seja ajustável, pode ser uma suspensão boa, se você se enquadra dentro desse nicho, né? Essa parcela em que ela tem um desempenho bom. Aí tem outra questão: durabilidade. Adianta eu comprar uma suspensão a ar de uma marca genérica que daqui 1 ano, 2 anos, porque eu vou precisar fazer manutenção de suspensão, principalmente por ela ser a ar, ela vai exigir mais manutenção com a suspensão de mola. Eu vou encontrar peça de reposição para essa suspensão? Ela vai se manter funcionando satisfatoriamente por um longo período de tempo, ou só um curto período de tempo logo após que eu comprei? Outro argumento da suspensão a ar em relação à suspensão de mola é o peso. Então vamos voltar na questão do ciclista não competitivo. Aquelas 400 gramas a mais que a suspensão de mola vai ter em relação a uma suspensão a ar generalizada aí, vai mudar muito a sua vida? Se você não compete, né? Você só anda com seus parceiros e tal, você vai deixar de ter prazer na pilotagem por causa dessas 400 gramas a mais? Eu diria o contrário, né? Uma suspensão que você não tem reposição, que ela vai ficar ruim em pouco tempo,
e que você não tenha tanta capacidade de ajuste, que ela não vai ter uma leitura ideal para você, ela vai ser pior do que uma suspensão de mola que tivesse mais ajustes. O problema é que essa pressão seletiva, né, já vem ocorrendo. As suspensões de mola com ampla capacidade de ajuste que você encontrava nos anos 2000, 2010, já a maioria não existe mais, porque as suspensões a ar foram chegando em níveis mais baixos. Isso não é ruim, isso é bom, porque elas são boas, elas são leves, geralmente tem uma boa quantidade de ajustes. Só que não necessariamente precisaria trazer isso, né? Porque elas vão ter um custo mais elevado, principalmente de manutenção, em relação a uma boa suspensão de mola óleo, né? Vamos deixar bem claro que é uma mola com retorno hidráulico. E agora falando um pouco de gravel, né? Eu acredito que na cena do ciclismo brasileiro, o gravel ele não vai vingar. Eu gostaria muito de estar errado, espero que eu esteja errado, mas eu acho, pelo pouquinho que eu acompanho de ciclismo nesses últimos 10 anos aí, que o gravel não vai pegar no Brasil. Pelo seguinte, todas as provas que eu conheço por aqui, em que existe a possibilidade de se competir de gravel, ela é ou uma categoria inserida em uma prova de mountain bike, ou é uma prova de bicicletas livre, bicicletas sem restrições, em que você pode competir tanto com a mountain bike ou com uma road bike. Então, aí vamos para o seguinte ponto. Uma bicicleta gravel hoje no Brasil é ridiculamente cara. O efeito comparativo, né? Eu falei agora há pouco de uma mountain bike com suspensão a ar, freio hidráulico, grupo Deore 210, custando 5 mil e pouco, 5 mil reais. Uma gravel de valor semelhante, ela vai trazer garfo de alumínio, freio mecânico e grupo 2.8 Clares. Então, eu não compraria uma gravel hoje, se eu sou iniciante, podendo comprar uma mountain bike de um nível muito melhor, eu não compraria uma gravel. Aí beleza, tá, o iniciante não vai comprar gravel. O cara experiente provavelmente não também, porque ele vai saber a importância de ter peças boas na bicicleta. E provavelmente o cara mais avançado, que está disposto a dar uma grana alta na bicicleta, ele vai focar em uma bicicleta de competição. E gravel não é uma bicicleta de competição, especialmente se ela for uma bike de 10 mil reais quase, com grupo Clares e freio mecânico. Uma bike de estrada, que seria uma bike de competição de valor semelhante, vai trazer um grupo já próximo, já um grupo do nível de competição, talvez um 105, um Tiagra, né, um 210, um 211, uma bike de 10 mil reais aí, né? Uma bike de 5 mil reais também vai trazer um grupo bem melhor, né? Uma road bike em relação a uma gravel. Então, gravel bike só vai vender para quem já quer gravel bike ou já tem uma gravel bike e gosta daquele esquema, daquele jeito, né? Então você já tem esse conhecimento prévio. Ela não é nem um pouco atraente para novos membros, principalmente por causa do preço e por essa cultura de procurar o produto de competição, que ela não é nenhum desses dois casos. Existe competição de gravel sim, né? Em que a gravel favorece, mas ela não é exclusiva para gravel.
Vamos pensar numa que ficou famosa, né, recentemente, que é o Inca Divide. É uma corrida que favorece o gravel, porque ela é mista de asfalto e terra. Quem ganhou o Inca Divide, o último que teve, foi uma mountain bike com garfo rígido. Então, assim, é difícil defender o gravel no Brasil hoje. Então, essas seriam as considerações que eu trouxe para vocês. O vídeo já está longo aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal!